Oi, máquinas térmicas. Como nós vimos na segunda lei da termodinâmica, ela fala para nós que a entropia num sistema termodinâmico isolado nunca diminui. Então, ou ele vai permanecer constante se o processo for reversível, ou essa entropia vai aumentar se o processo for irreversível. Né? A entropia é o grau de desordem no sistema. Essa segunda lei da termodinâmica, ela implica em duas situações. Uma elaborada por Clausius, que refere-se aos refrigeradores, e uma proposta por Kelvin Planck, que está relacionado aos motores. Então, o que a segunda lei da termodinâmica fala para refrigeradores? Ela fala que é impossível construir um refrigerador que tire calor de uma fonte quente, uma fonte fria e passe esse calor para a fonte quente arbitrariamente, ou seja, sem nenhum esforço. Então, é impossível a gente ter uma geladeira, por exemplo, desligada da tomada, que continue tirando o calor de dentro e mandando para fora. Por quê? Porque a segunda lei da termodinâmica fala para nós também que o calor sempre vai do mais quente para o mais frio. Esse é o caminho natural das coisas. E aí nós temos um outro enunciado proposto por Kelvin Planck, que são dois carinhas, né, o Kelvin e o Planck. E essa segunda lei da termodinâmica, segundo esses carinhas, implica que é impossível a gente construir um motor, por exemplo, um motor térmico a combustão, que pegue a energia da combustão, o calor da nossa fonte quente, que nós vamos chamar, e transforme 100% desse calor em trabalho. Então é impossível que eu construa um motor que utilize 100% da energia recebida da fonte quente para realizar trabalho. Uma parte dessa energia sempre é desperdiçada. E aqui nós vamos considerar que ela está sendo enviada para uma fonte fria. Então olha só, aqui nós temos refrigeradores e nós temos motores. O refrigerador, ele é um carinha que, olha só, ele vai retirar calor da fonte fria, por exemplo, uma geladeira, vai retirar calor da fonte fria. Então, o calor aqui nós vamos chamar de QF, calor frio. Nós chamamos calor frio para separar os dois calores. Calor frio é o que está relacionado com a fonte fria e o calor quente é o que está relacionado com a fonte quente. Então ele vai retirar o calor de dentro da geladeira, que é a nossa fonte fria, e vai mandar esse calor para a fonte quente, que é o nosso meio ambiente. Nós vamos chamar de calor quente. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos realizar um trabalho externo. E qual vai ser esse trabalho? Vai ser a energia elétrica, né? O trabalho elétrico. Então, o refrigerador ele vai tirar o calor da fonte fria, que vai estar a uma certa temperatura, que nós vamos chamar de TF, temperatura da fonte fria, vai mandar esse calor para uma fonte quente, que nós vamos chamar de TQ, que é a temperatura da fonte quente. Mas para isso nós precisamos realizar trabalho. Né? Fazendo um balanço de energia aqui, nós temos que o calor da fonte quente, o QQ, ele vai ser igual ao calor da fonte fria mais o trabalho. Tem uma situação bem interessante com refrigeradores, que é a seguinte situação. Uma pessoa, ela está com muito calor e ela tem a brilhante ideia de abrir a porta da geladeira para resfriar o ambiente. A pergunta é, o que vai acontecer? O ambiente vai resfriar? O ambiente vai permanecer com a mesma temperatura ou o ambiente vai aquecer? O que você acha? Vai esfriar, permanecer ou aquecer? Então olha só, o ambiente ele vai aquecer por quê? Porque o calor que ele está retirando de fora, de dentro da geladeira, ele vai estar mandando para fora da geladeira. Só que o calor quente, na verdade, ele está mandando o calor que está retirando e mais esse trabalho que daí vai se transformar em calor quente. Então, se a gente deixar a porta da geladeira aberta, a temperatura do ambiente tende a aquecer. No refrigerador, nós podemos calcular a eficiência desse refrigerador, que nós vamos representar pela letra E. Ela fala para nós
qual a relação entre o calor frio retirado da fonte fria e o trabalho gasto para retirar esse calor. Então, aí bem tranquilo nós conseguimos encontrar a eficiência. É o calor frio e o trabalho, a relação entre os dois. Por exemplo, se a eficiência for 1, significa que eu gastei o mesmo trabalho para retirar o calor. Se a eficiência for 5, significa que eu gastei, por exemplo, 20 joules e eu retirei 100 joules da nossa geladeira. Então, é essa forma aqui. Então, para refrigeradores é isso. Calor retirado é o calor mandado para o meio é o calor frio mais o trabalho realizado. E aí a gente pode encontrar a eficiência dividindo o calor frio sobre o trabalho. Agora, para motores, a função do motor é diferente. A função do refrigerador é tirar calor da fonte fria, que é de dentro da geladeira, e mandar para o meio. A função do motor é retirar calor da fonte quente. Então, ele vai retirar calor da fonte quente, agora passa da fonte quente para o nosso motor, que é o QQ, e ele vai transformar esse calor em trabalho. Então, a função do motor é retirar calor da fonte quente, por exemplo, do combustível, da combustão do combustível, e transformar isso em trabalho, que é, por exemplo, no automóvel, é o movimento do automóvel. Nós queremos que o combustível queime e o automóvel se movimente. Mas, infelizmente, pela nossa segunda lei da termodinâmica, isso aqui, só essa partezinha aqui, não é possível acontecer, porque uma parte desse calor ele é rejeitado para a fonte fria. Então, uma parte desse cara vai para a nossa fonte fria, que está a uma temperatura TF, e a fonte quente está a uma temperatura TQ. Então, uma parte da energia que vem aqui da fonte quente é transformada em trabalho e uma outra parte é rejeitada para a fonte fria. E aí nós podemos fazer um balanço de energia aqui, da mesma forma, fala para nós que o trabalho, que é o meu objetivo aqui, é igual a o calor da fonte quente menos o rejeitado para a fonte fria. Se a gente for ver bem, o balanço de energia é o mesmo, né? Só o sinal das flechinhas que é diferente. Mas aqui a gente foca mais no trabalho e aqui a gente foca mais no calor. Mas é a mesma coisa. E aí já para o nosso motor, para a gente verificar se esse motor é bom ou não, a palavra agora nós usamos rendimento, que é aquele mesmo caninho que a gente usou para potência. Então aí nós temos que o rendimento do motor, outra corzinha aqui, é o nosso caninho chamado de ETA, lembra do ETA? Ele é percentual de trabalho, né? Percentual do calor que se transforma em trabalho. Então é trabalho sobre QQ. E aí nós conseguimos encontrar o trabalho fazendo QQ menos QF, né? E aí QQ nós conseguimos encontrar qual é o rendimento desse motor. E o rendimento ele sempre vai estar entre 0 e 1. Ele é maior que 0 e ele é menor do que 1. Lembrando que a nossa segunda lei da termodinâmica fala para nós que ele nunca vai chegar no 1. Ele nunca vai chegar no 100%. Mas o resultado desse cara aqui é algo entre 0 e 1, que nós podemos representar em porcentagem também. Por exemplo, imagine que nós temos um rendimento de 0,2, nós podemos representar ele como 20%. Que esse geralmente é o rendimento de um motor a combustão do automóvel. Então, 20% da energia da combustão se transforma em movimento do carro. E o resto vai embora para a nossa fonte fria, que é o meio ambiente. Um carinha chamado Carnot, é um pesquisador de muito tempo atrás, ele desenvolveu o ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele percebeu que era o ciclo que a gente conseguia ter o maior rendimento possível para um motor térmico. E como que funciona esse ciclo de Carnot? Esse ciclo de Carnot, deixa eu desenhar o gráfico.
aqui para vocês. Então, nós temos o gráfico PV. Esse ciclo, como nós vimos nas transformações cíclicas, ele começa num ponto e termina no mesmo ponto. Ele era feito de 4 transformações. Então, aqui nós temos a transformação número 1. Aqui nós temos a número 2. Aqui nós temos a número 3. E aqui nós temos a número 4. Deixa eu fazer essa número 4 um pouquinho melhor. Opa. Número 4. Então, nós temos aqui alguns pontinhos, né? Ponto, vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. Então, nós temos 4 transformações, uma de A para B, uma de B para C, uma de C para D e voltando de D para A, terminando o ciclo. Então, olha só o que o Carnot falou, que o máximo rendimento acontece quando eu tenho 2 transformações adiabáticas e 2 transformações isotérmicas. Então, nós temos uma transformação de A para B. Ela é uma compressão. Então, está diminuindo aqui. Compressão isotérmica. Então, ela é uma compressão isotérmica. De B para C, nós temos uma expansão, né, porque o volume está aumentando, uma expansão adiabática. Né, que é esse carinha aqui, expansão adiabática. Então, olha só, essas duas que estão meio que na verticais aqui, elas são as nossas isotérmicas, e essas duas que estão meio que na horizontal aqui são as nossas adiabáticas. Aí nós temos C para D. É uma expansão, está expandindo um pouquinho, mas está expandindo. Expansão isotérmica. E voltando de D para A, nós temos uma compressão adiabática. Então, aqui é compressão adiabática. Então, olha só, essas são as nossas 4 transformações do nosso ciclo de Carnot, que é o ciclo onde eu consigo o máximo rendimento possível de um motor. Mas olha qual que é o pulinho do gato aqui. Ele é um ciclo ideal. Nós não conseguimos ter transformações adiabáticas na prática. Então, mesmo ele sendo o máximo rendimento, ele ainda é um rendimento que não consegue ser alcançado. Então, o nosso rendimento do nosso... Tivemos um problema técnico aí. O nosso rendimento do nosso ciclo sempre vai ser menor do que o rendimento do ciclo de Carnot. Então, ele tem 2 limites. O primeiro limite da segunda lei fala que nunca pode ser 100%. E o ciclo de Carnot ele ainda vai fornecer para vocês um limite adicional que não consegue ser alcançado. Como que nós chegamos no rendimento do ciclo de Carnot, que vamos chamar de eta C? Nós conseguimos encontrar ele simplesmente fazendo 1 menos TF sobre TQ. Então, o nosso rendimento do ciclo de Carnot ele depende apenas da temperatura da fonte quente, TQ, né? E a temperatura da fonte fria, TF. Tá? Para o ciclo de Carnot, né? Lembrando que sempre que a gente vai fazer as continhas de temperatura tem que estar em Kelvin. Né? Se não colocar para Kelvin, vai dar ruim. E aí, encontramos facilmente o rendimento do ciclo de Carnot. Lembrando que, mesmo que ele seja um limite, o máximo rendimento ele não pode ser alcançado. Então, o rendimento sempre vai ser menor do que o ciclo de Carnot. Então, isso aqui é tudo que vocês precisam saber sobre máquinas térmicas. Nós temos o refrigerador que está relacionado ao enunciado de Clausius, que fala para nós que eu nunca posso ter um refrigerador que simplesmente tire calor da fonte fria e passe para a fonte quente,
do nada. Eu preciso ter uma energia externa realizando esse trabalho. Aí nós podemos encontrar o balanço de energia aqui. Se eu quiser encontrar calor, qual o calor da fonte quente, fonte que trabalho, e a eficiência, que é igual a QF sobre trabalho. Aí o meu motor, ele tira calor da fonte quente e realiza trabalho, mas eu também não posso ter só essa parte, eu preciso mandar uma parte para a fonte fria. Aí eu consigo fazer o balanço de energia aqui também, se eu quiser encontrar o trabalho, calor quente, calor frio, e encontrar o rendimento desse meu motor, né, fazendo simplesmente trabalho sobre QQ. E aí, nós temos aqui o ciclo de Carnot, que está relacionado com motores, né, que é o máximo rendimento de um motor num ciclo de Carnot. Duas isotérmicas, duas adiabáticas, né, A e B. A e B e C e D são as isotérmicas, e B e C, D e A são as adiabáticas. Beleza?